Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado a todos vocês que dedicam a parte do tempo de vocês para estarem aqui no Portal do José. Você que está chegando e se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O protocolo tradicional você já conhece, né? Dê joinha se gostar, compartilhe os nossos vídeos, convide outras pessoas para virem fazer parte das nossas reflexões e mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Em relação aos comentários, quando nós entramos no ar com o nosso vídeo de ontem, a gente estava ainda diante de algumas horas apenas da morte de Maradona. A notícia estava circulando há poucas horas. Nós vimos uma consternação muito grande aqui no Brasil, sobretudo na imprensa esportiva. Esses episódios, infelizmente, eles servem para revelar também lados mesquinhos, lados doentes da alma humana. E hoje, em algumas redes extremistas de direita, apenas os defeitos humanos de Maradona estavam sendo ressaltados. E o ícone, ou a convergência dessa metástase espiritual, dessa metástase política, dessa doença absolutamente destrutiva de mentes e corações, o personagem que canaliza esses sentimentos é o presidente da República aqui no nosso país, infelizmente. A alma humana mais danosa, mais mesquinha, mais sem empatia, está sendo revelado nesse episódio agora. Como é que pode, gente, uma nação de irmãos aqui do nosso lado estar toda unida na dor e o presidente brasileiro simplesmente ignorar esse fato, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada? Eu chego a pensar que talvez fosse até melhor ele ficar calado mesmo, porque vindo dele, a gente sabe que boas coisas não viriam. Um homem que até hoje não falou de uma forma sincera, de uma forma condoída, sobre as centenas de mortes que estão acontecendo no nosso país, que são responsabilidade dele, inclusive, e ele não fala absolutamente nada, nenhuma palavra de consolo, de conforto, para aplacar a dor na alma humana dos brasileiros. Então, se ele viesse a se referir sobre a morte de Maradona, eu tenho certeza que os comentários seriam absolutamente envergonhadores de nós brasileiros, né? E só para fazer aqui um paralelo, gente, quando morreu Ayrton Senna, né, foi a comoção nacional, né? Então, o funeral dele foi transmitido pela televisão. Aqui, vou botar um trechinho só para a gente lembrar aqui. Só do trechinho. Foi uma cerimônia muito emotiva, transmitido por todas as televisões. Aí, no caso, a Rede Globo ainda dá um toque mais cruel, né? Mais dramático, botando fundo musical, enfim. Mas o Brasil parou. E o mundo do esporte, o mundo parou, porque Ayrton Senna tinha colocado o Brasil, a bandeira do Brasil, no topo, né, de muitos acontecimentos. Assim como Maradona colocou também o povo argentino, a bandeira argentina, no topo dos acontecimentos no mundo inteiro. E é um herói muito diferente de Ayrton Senna, é difícil a gente comparar, porque diferente de Ayrton Senna, o Maradona ele nasceu numa favela argentina. Lá não tem esse nome, mas uma criança que não teve as mesmas oportunidades de um Ayrton Senna, por exemplo. Uma criança que pouco estudou, inclusive. E como todos os grandes astros do mundo, a maior parte deles, né, que vem de origem social mais humilde, essas pessoas, quando alcançam estrelato, alcançam recursos financeiros nas suas contas com muita profusão, né, elas acabam por ficarem reféns também desse estrelato. Essa montanha-russa de ficar no topo da pirâmide, descer, enfim. As drogas acabam sendo sempre companheiros dessas pessoas. E muitos deles têm a vida encerrada prematuramente justamente por conta desse percalço de vida. Eu vi alguns depoimentos do Casagrande, são muito interessantes, eles são muito importantes e educativos, né? Todos os jovens deviam escutar a experiência que Casagrande teve na vida para poder entender o quão ruins são as drogas na vida de qualquer ser humano, né? Mas a abordagem que essa gente que eu estou me referindo tem em relação a drogas é outra, né? Eles querem matar drogado, né? Eles querem trucidar. O comportamento dessa gente é o comportamento de gente desalmada. E dentro desse especial capítulo,
eles estão dando graças a Deus que morreu uma pessoa indesejada, né? Agora vamos pegar aqui um aspecto que pouquíssima gente ressaltou, é que o Maradona, sendo uma pessoa de origem humilde, ele nunca renegou as suas origens e nunca teve um comportamento de desprezar qualquer tipo de possibilidade de transformação da situação de miséria, né, ou de pobreza dos povos do mundo inteiro, sobretudo dos povos aqui da América Latina. Recentemente, gente, o Congresso argentino aprovou uma lei que taxa grandes fortunas. E esse projeto ele acabou alcançando 9 mil personalidades, ou 9 mil empresários ou milionários na Argentina, que reclamaram bastante, exceto o Maradona, que foi alcançado por essa norma e que veio até as redes sociais dizer que era a favor, que essa elite privilegiada tinha que fazer a sua parte, tinha que fazer algum sacrifício para que o povo argentino, diante dessa pandemia, não sofresse ainda de uma maneira muito mais intensa, né? E não é por outra razão que o Maradona se converteu nesse ícone para povos de muitas partes do mundo. Eu estava vendo aqui o funeral do Maradona, lá na Casa Rosada, casa do governo argentino, né? E tem vídeos que assim, eles estão online direto. E vocês, se quiserem navegar, vou colocar esse vídeo aqui, esse link aqui para vocês na descrição do nosso vídeo, e vocês vão poder perceber a emoção do povo argentino. E através dessa emoção, a gente também fica num misto de muita indignação com o comportamento do presidente brasileiro, que canaliza nessa personalidade o que de pior pode existir na alma humana. E essa gente que está no poder, gente, que está criando problemas para o nosso país o tempo todo, eles terão o dia do seu juízo final. Porque tudo que está acontecendo no nosso país, as crises econômicas, todo tipo de negociata que tem sido feita no topo da pirâmide econômica, que está beneficiando os sócios de Paulo Guedes, os seus ex-sócios, os seus futuros sócios, os lacaios brasileiros, os militares que estão vendendo o nosso país para conseguirem um contra-cheque um pouquinho mais rechonchudo dentro do governo federal, a hora do juízo final para essa gente vai chegar. Quando eles forem responsabilizados pela tragédia que acontece no nosso povo, acontece com o nosso país, não há ação judicial que irá frear as suas condenações que estão no porvir. Então, gente, o que está acontecendo no nosso país, essa doença de pessoas que não conseguem olhar para o lado, é o cara que mora num apartamento e ele não consegue se condoer com seu vizinho que perdeu um parente, ele não é capaz de dar um bom dia, de perguntar como é que ele está. É isso que está fazendo com que o povo brasileiro, ou o Brasil, seja reconhecido agora, nesse momento de dor, pelo povo argentino. Mas nessa cerimônia aqui, gente, eu estou falando com vocês hoje assim, muito sem roteiro nenhum, porque o nosso papo aqui é uma conversa diária, o nosso propósito aqui é provocar algumas reflexões, né? Mas eu quero compartilhar com vocês aqui, pelo menos um momentinho dessas cenas aqui, para quem não viu, para vocês verem a conexão do povo argentino, e a gente viu muitas cenas de pessoas que são visceralmente torcedores opostos, né? Torcedores do Boca Juniors, do River Plate, abraçados. As cenas foram muito comuns ao longo desse velório aqui do Maradona. Eu vou colocar um pedaço aqui, gente. O áudio não deve estar muito bom, mas vai dar para vocês perceberem e se emocionarem. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, né, nosso coração aqui ele é tocado por esse tipo de situação. Vamos lá, aqui, pegar.
Gente, então eu quis compartilhar com vocês um pouco dessas imagens, né? Porque a gente é transportado. A gente é transportado para lá. Só um minutinho aqui, gente. O nosso programa, como vocês sabem, ele não é editado, né? Então, o nosso papo aqui como diz o outro, né? O papo é reto aqui, o nosso papo aqui ele é instantâneo. Então, enfim, esse episódio está, desculpa, ele está servindo para revelar para a gente a grandeza de algumas pessoas que sentem a solidariedade, se condói no mundo inteiro, mas ela mostra também esse lado pior da alma humana e, infelizmente, o processo político do nosso país oportunizou que a gente esteja vivenciando o pior da humanidade em termos políticos, essa metástase política no nosso país nesse momento. Isso talvez pode servir para a gente, para que daqui a alguns meses, algum ano, 2, né, na véspera das eleições, que a gente abra mão de algumas convicções políticas, algumas convicções pessoais, para a gente conseguir alguém que nos represente, para conseguir mudar tudo isso que está acontecendo no nosso país, conseguir resgatar de volta o país que está sendo roubado do povo brasileiro. E mais do que isso, é um país que está sendo roubado, mas está tendo a sua alma vilipendiada, né? A alma do povo brasileiro, as emoções do povo brasileiro, o sentido de nação do povo brasileiro, o sentido de unidade do nosso povo. Isso tudo está sendo prejudicado por essa metástase política. Gente, mas não há mal que dure para sempre. Aqui a gente vai continuar a trabalhar, colocar nossas reflexões, colocar nossos pontos de vista, reunir cada vez mais pessoas, apontar as cretinices, a entrega, os desvarios, enfim, para que a gente consiga formar alguma opinião para mudar essa situação no nosso país, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço a meus irmãos argentinos, aos meus vizinhos argentinos. E olha, o presidente brasileiro, ele não espelha aquilo que está na alma do povo brasileiro, não, tá? O povo brasileiro se identifica muito com vocês, com a dor de vocês, e isso que está aqui foi uma falta de sorte que a história do nosso país propiciou. A gente vai se livrar dessa gente. A gente tem plena certeza que muitas dessas criaturas vão ficar, no final das suas vidas, em algumas carceragens. É só a gente aguardar, é só a gente lutar, porque uma hora a coisa muda. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.